Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fabiano Gomes e vamos lá para mais um vídeo da nossa série Pitada Gráfica, onde eu venho explicando um pouco dos conceitos da análise gráfica. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema bastante importante da análise gráfica, talvez a parte mais importante desse conceito, que são as tendências. E para a gente falar das tendências, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, relembrar um pouquinho da história para entender como é que essa teoria surgiu, de onde veio essa teoria. Essa teoria é chamada teoria de Down e ela foi descrita por um jornalista americano chamado Charles Down. Charles Down foi o fundador do jornal Wall Street Journal, e que em 1884 ele começou a descrever uma teoria baseada no movimento dos preços das ações e dos índices da Bolsa Americana que ele acompanhava naquela época. Essa teoria que ele descreveu naquela época, até hoje é usada como base para análise gráfica em todos os aspectos. É a teoria principal sobre o movimento do preço observado através de um gráfico. Charles Down, nessa época, que não tinha sistema, plataforma gráfica, nenhum tipo de ferramenta, ele observava o movimento dos preços e fazia anotações, fazia os seus desenhos em papel, identificando padrões que o preço ou o movimento dos preços respeitava ao longo do tempo. E após a sua morte, o seu sócio e amigo Edward Jones reuniu todo esse material que foi elaborado pelo Charles Down e começou a criar uma publicação no jornal que passou a ser conhecida como Teoria de Down. E daí para frente, todo esse material começou a ser difundido e divulgado mundo afora e passou a ser estudado, utilizado e aperfeiçoado por todo mundo que faz análise de preço através de um gráfico. Apenas como curiosidade, o Charles Down foi também o criador do índice Dow Jones. O índice Dow Jones é um dos principais índices da Bolsa Americana até hoje e ele leva o nome dos dois sócios, e amigos que criaram esse índice naquela época. Mas o que a teoria de Down diz para a gente? O que é que Charles Down quis dizer com toda a teoria que ele descreveu? Então, o primeiro ponto que Charles Down observava era que os preços descontam tudo. Tudo que pode influenciar o movimento dos preços já está contido naquele movimento. Ou seja, uma notícia, uma informação sobre a empresa, qualquer evento previsível que possa acontecer já está precificado, ou seja, já está dentro do preço daquele ativo, com exceção de eventos imprevisíveis, como catástrofes da natureza, esse tipo de coisa que é impossível de se prever. Charles Down descrevia isso baseado na teoria de que o movimento dos preços na Bolsa de Valores acontece baseado em expectativa e realidade, ou realização, ou frustração. Quando existe uma expectativa das pessoas de que algo possa acontecer com alguma empresa ou com a economia de um país ou do mundo, essas pessoas começam a se posicionar nas ações, elas começam a ter interesse em comprar aquelas ações e isso faz com que o preço comece a subir. E quando essa expectativa se torna realidade, quando aquele fato vem à tona, que todos tomam conhecimento, o preço já subiu.
ou seja, aquele fato que poderia influenciar o movimento do preço, ele já foi influenciado, ele já está contido no preço naquele momento em que todos tomam conhecimento, porque outras pessoas criaram uma expectativa em cima desse fato e começaram a se posicionar, a comprar as ações ao longo do tempo, antes que esse fato viesse à tona. O mesmo acontece quando essas expectativas são frustradas, quando essas expectativas não acontecem. Né? Por exemplo, uma empresa, as pessoas têm expectativa de que uma empresa vai obter um lucro grande, ou que ela vai liquidar uma dívida, enfim, que ela vai que algo no futuro vai acontecer de positivo com aquela empresa e começam a comprar ações daquela empresa, fazendo com que o preço dessas ações suba. Só que num determinado momento, aquela expectativa é frustrada por conta de não ocorrer esses fatos que eram esperados. Então a empresa não atinge o lucro que era esperado, ou a empresa não consegue conter o seu endividamento. Por motivos diversos, as coisas podem não acontecer e o mercado se frustra com aquele movimento, e aí as pessoas que tinham a expectativa de que acontecesse algo positivo e que foram comprando as ações daquela empresa começam a se desfazer dessas ações, começam a vender essas ações. E isso provoca um movimento de queda nos preços, porque existe mais gente interessada em vender do que gente interessada em comprar. E aí o preço começa a cair, e isso mostra o movimento de queda dos preços. Esse movimento de queda causado pela frustração já está no preço no final dessa queda. Né? O preço caiu muito porque a empresa divulgou um lucro abaixo do esperado. Mas se a gente olhar o gráfico dessa ação, muito provavelmente o preço já vinha caindo antes da divulgação, porque muita gente já ou tinha informação ou tinha expectativa de que aquilo não ia se concretizar, né? Tinha essa expectativa frustrada antes do tempo e já começou a se desfazer das suas ações, empurrando o preço para baixo. Então Charles Down dizia que tudo aquilo que pode influenciar o preço já está contido no preço. Então a única coisa que a gente precisa observar de fato é o preço atual. Eu não preciso me preocupar com notícias, lembrando, né? Para fazer análise através de gráfico. Né? Existem outros tipos de análise, como análise fundamentalista, outras linhas de análise do preço, que são diferentes do que eu estou explicando. Mas quando a gente está olhando para a análise do gráfico, né, do preço através do gráfico, a única coisa que eu preciso me preocupar é o preço. Tudo que pode influenciar o preço, teoricamente, já está contido nele. Ok? Charles Down dizia também que o mercado se move em tendências, e ele descreveu 3 tipos de tendência que o mercado pode se desenvolver: tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Ele dizia também que essas tendências podem ser divididas em 3 tipos: a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês cada uma delas e vocês vão entender um pouco melhor como é que isso funciona. Uma outra informação que Charles Down considerava era que o volume de uma determinada tendência confirma a força daquela tendência, a intensidade daquela tendência. Ou seja, quanto mais participantes existirem durante aquele movimento do preço, durante aquela tendência do preço, mais forte é aquela tendência.
né, mais confiável é aquela tendência. Então, o volume em termos de participantes ou o volume financeiro ajuda a dar um pouco mais de credibilidade ou confirma, de uma certa forma, a força daquela tendência. E ele descrevia também que uma tendência é válida até que ela seja revertida. Isso parece ser óbvio, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente analisa o movimento do preço no gráfico, é preciso identificar esses sinais de reversão para que a gente possa perceber o final dessa tendência. É preciso entender como esses sinais se desenvolvem dentro do gráfico para a gente saber que uma determinada tendência pode ter chegado ao seu fim. Ok? Então, aqui eu mostro para vocês os três tipos de tendência que Charles Down descrevia. Então, ele dizia que existe a tendência de alta e durante a tendência de alta, os preços vão fazendo topos e fundos ascendentes dessa forma, né? O preço sobe, corrige um pouco, sobe de novo, corrige um pouco, sobe de novo e ele vai sempre fazendo topos mais altos que os topos anteriores e fundos mais altos que os fundos anteriores. Já na tendência de baixa, esse movimento é o contrário. Os topos e fundos são descendentes. O preço cai, corrige um pouco para cima, cai novamente, corrige um pouco e volta a cair. E com isso ele vai deixando para trás topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores. Já na tendência lateral, é onde nós não conseguimos observar um padrão bem definido ou uma direção ascendente ou uma direção descendente bem definida. O preço se movimenta de forma lateral, ele vai produzindo topos e fundos, mais ou menos na mesma região, dentro de uma mesma região lateral. Ok? Essas são as três tendências descritas por Charles Down. E agora vamos dar uma olhadinha como é que essas tendências se desenvolvem no gráfico, né? Como é que elas funcionam. Então, na tendência de alta, o preço ele parte de um determinado ponto e sobe até um outro ponto. E aí depois ele começa um movimento de correção, ele começa a cair um pouco, corrigindo esse movimento de alta anterior. E quando ele começa a cair, ele deixa para trás um topo. E em um determinado momento, essa correção para, esse preço para de cair e ele nunca ultrapassa o ponto anterior de onde ele partiu, ou seja, o fundo anterior, e começa a subir novamente. E quando ele começa a subir, ele deixa para trás um novo fundo, mais alto do que o fundo anterior. E quando ele sobe, ele rompe o topo anterior, produzindo lá em cima um novo topo mais alto do que o topo anterior. E aí ele repete o mesmo ciclo. Ele começa a cair novamente, fazendo uma correção desse movimento de alta, mas essa queda nunca é maior, nunca atinge o fundo anterior. Ela é sempre maior ou mais alta, né? O fundo produzido na sequência é sempre mais alto do que o fundo anterior. Então, o preço vai produzindo topos e fundos ascendentes. E quando o preço, depois de marcar esse fundo, ele volta a subir, ele rompe o topo anterior e começa um novo ciclo desse exatamente da mesma forma, produzindo um novo topo, fazendo uma correção, produzindo um novo fundo, rompendo o topo anterior. Até que em um determinado momento, o preço faz um topo mais alto que o topo anterior, faz um fundo mais alto que o fundo anterior, mas ao tentar fazer um novo topo mais alto do que esse, mais alto do que o anterior, ele não consegue e produz aqui um topo mais baixo do que o topo
anterior. E ainda o preço caindo rompe o fundo anterior. Essa mudança de comportamento indica para a gente que essa tendência de alta que vinha se desenvolvendo e seguindo um padrão acaba de mudar, indicando para a gente a inversão dessa tendência. O preço vinha produzindo topos mais altos e fundos mais altos. Num determinado momento, ele falha em produzir um novo topo mais alto que o anterior e faz um topo mais baixo, e quando ele começa o seu processo de correção, que era normal em todo esse ciclo, ele rompe o fundo anterior. Ele produz aqui um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, essa tendência de alta se encerra e o preço pode provavelmente começar uma tendência de baixa, ok? Então, esse padrão de topos e fundos ascendentes caracteriza uma tendência de alta, e essa tendência só acaba quando ela é revertida, ou seja, quando esse comportamento muda e o preço começa a fazer topos e fundos mais baixos que os anteriores, ok? Vamos dar uma olhadinha na tendência de alta aqui num gráfico, né? Na cópia de um gráfico de verdade aqui. Esse é o gráfico da Embraer no período mensal, e aqui dá para a gente ver o preço se desenvolvendo e se movimentando para cima, produzindo topos e fundos cada vez mais altos, né? Ó, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, fundo, fundo, fundo e o fundo aqui, ok? O movimento do preço no gráfico real, ele não é tão bonitinho e tão perfeito como o movimento anterior. O movimento anterior é só uma ilustração de como essa movimentação acontece. Quando a gente olha no gráfico de verdade, ele se movimenta de uma forma um pouco mais confusa, mas dá para a gente identificar o que é que está acontecendo, tá? E aí, na tendência de baixa, a gente segue a mesma lógica, né? O preço sai de uma posição mais alta, cai até atingir uma posição mais baixa e começa uma correção desse movimento de queda, subindo um pouco, e com isso ele produz um fundo. Essa correção nunca atinge o topo anterior e o preço volta a cair, deixando um topo mais baixo do que o topo anterior. E quando ele cai, ele rompe o fundo anterior e vai produzir lá embaixo um novo fundo mais baixo do que o fundo anterior. E assim ele repete todo esse ciclo, fazendo a sua correção, formando um topo mais baixo do que o topo anterior, caindo, rompendo o fundo anterior, produzindo um novo fundo, um novo topo, um novo fundo, né? Rompendo um novo fundo, um novo topo, até que em um determinado momento ele produz um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? Um fundo mais alto do que o fundo anterior. E acaba, quando subindo, rompendo o topo anterior. Vejam que enquanto ele está em tendência de queda, os topos anteriores nunca são atingidos ou nunca são rompidos. E os fundos anteriores sempre são rompidos. O preço sempre produz fundos mais baixos, deixando para trás topos mais baixos. Mas, de repente, o preço forma um topo mais baixo que o topo anterior, e tudo indica para a gente que ele deva continuar seguindo o mesmo padrão, o mesmo comportamento, mas aí ele acaba formando um fundo mais alto do que o fundo anterior. Ele não consegue romper o fundo anterior e faz um fundo mais alto. Na sequência, ele rompe o topo anterior, produzindo um topo mais alto, o que caracteriza para a gente a reversão
dessa tendência de baixa e a mudança desse tipo de comportamento, ok? Lá no gráfico a gente também pode observar esse movimento, né? Como é que ele acontece, o preço vai caindo, subindo e vai deixando para trás fundos mais baixos do que os fundos anteriores e topos mais altos do que os topos mais baixos, desculpa, do que os topos anteriores. Até que em um determinado momento ele produz um fundo mais alto do que o fundo anterior, rompe o topo anterior, produzindo um topo mais alto e muda esse comportamento que ele vinha executando até então, ok? E aí, por último, a gente tem a tendência lateral, né? E nessa tendência lateral, o preço ele não respeita uma direção constante. Ele não está nem subindo e nem descendo. Ele vai produzindo fundos e topos mais ou menos na mesma região. Ora mais altos, outras horas mais baixos, mas ele nunca sai de uma mesma região, né? Se a gente olhar o movimento e a formação desses topos e fundos, nós vamos perceber que o preço está preso dentro de uma região só, o que caracteriza um movimento lateral desse preço. E essa seria a o terceiro tipo de movimento descrito por Charles Down nessas tendências. E aí no gráfico a gente pode ver que o preço começa a se movimentar em tendência, né? Ele sai de um fundo mais baixo, produz um topo e um fundo mais alto, um topo mais alto, mas de repente ele começa a se enroscar dentro de uma lateralização, até que ele sai dessa lateralização, né? Então, o preço durante um tempo ele fica preso dentro dessa região lateral sem conseguir se desenvolver nem para cima nem para baixo. Ele fica batendo dentro dessa região, até que ele rompe essa região e começa a se desenvolver em uma determinada direção, ok? E por fim, Charles Down descreveu essas tendências em três tipos também: a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. A tendência primária é aquela tendência de mais longo prazo, e aí eu vou usar aqui uma ilustração que eu já usei no vídeo anterior, onde eu representei os tempos gráficos. Eu vou usar a mesma para representar essas tendências. A tendência primária é uma tendência de mais longo prazo, é a direção para onde o preço está indo, né? Para onde aquela ação está indo. Quando você olha o movimento de longo prazo de uma determinada ação, fica claro observar qual é a direção que ele está seguindo. Mesmo que o preço suba e desça em alguns momentos, mas a direção principal dela é de alta, por exemplo, ou de baixa. Essa direção é que caracteriza a tendência primária. E essa tendência primária, ela sofre também uma correção. Em um determinado momento, ela vai fazer aquele processo de correção que a gente viu nos slides anteriores, para depois iniciar um novo processo de alta, mantendo a mesma direção que ela vinha executando. Essa é a tendência primária. Mas dentro da tendência primária, outras tendências ocorrem. Então, ocorre durante um processo de alta nessa direção da tendência primária, ocorre a tendência secundária, onde o preço vai produzindo altos e baixos, topos e fundos, ora ascendentes, ora descendentes, dentro desse movimento de mais longo prazo. A tendência secundária é um movimento intermediário dessa direção que o preço vem seguindo.
E dentro dessa tendência secundária, o preço continua se movimentando em topos e fundos, ora ascendentes, ora descendentes, ora laterais, mas ele continua se movimentando, fazendo esses movimentos de mais curto prazo, movimentos um pouco mais voláteis, mas sempre seguindo a mesma direção. E essa é a tendência terciária. Quando a gente olha o tempo gráfico longo de uma ação, como o gráfico mensal, semanal, a gente consegue identificar claramente qual é a tendência primária daquela ação. E conforme a gente vai diminuindo o tempo gráfico, por exemplo, para o gráfico diário, a gente começa a enxergar movimentos de sobe e desce dentro dessa direção primária. Esses movimentos são os movimentos secundários que caracterizam a tendência secundária. E se a gente for olhar dentro do dia, num tempo gráfico intradiário, a gente também vai ver movimentos de sobe e desce constantes acontecendo, enquanto o preço se movimenta numa tendência secundária que está ocorrendo dentro de uma tendência primária de mais longo prazo. Ok? Essas são as 3 tendências descritas por Charles Down e anteriormente a forma como elas se desenvolvem, em tendência de alta, em tendência de baixa ou em tendência lateral. Esse assunto é um assunto muito importante, é necessário entender como o preço se movimenta e saber observar essa movimentação dentro do gráfico para que a gente possa entender ou concluir a movimentação que o preço pode vir a fazer depois de um determinado padrão gráfico, ok? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre suportes e resistências, ou seja, regiões de suporte e resistência, um outro assunto bastante importante da análise gráfica e bastante interessante também, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse conteúdo ajude todos vocês nos estudos da análise gráfica e no desenvolvimento dessa teoria. Na próxima aula vamos voltar com um assunto também bastante interessante. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, siga o nosso canal para que você receba a notificação dos próximos vídeos que a gente for produzindo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.